A senhora Marina namorou com o falecido. Então, até onde eu sei, eles tiveram alguma coisa assim. Ela namorou. Então, assim, eles se conheceram, tiveram uma relação, né? Eu não sei como que era o tipo de relação deles, mas eles tiveram alguma coisa assim. A senhora foi ao enterro dele? Sim, fui eu que declarei. Cícera Janaíma Oliveira de Souza Tavares, né? Exato. A Marina lá se encontrava? No enterro, lá em cima, sim. Ela se apresentava como se fosse a esposa dele? Segundo ela, sim. Não, mas segundo a senhora que eu estou perguntando. Sim, A senhora Luciane foi ao enterro? sim, Desde o início ou chegou no final? desde o início. E como é que era a relação? Porque o que que acontece? Neste processo, a senhora Luciane defende o ponto de vista de que ela nunca se separou do marido, Sim. seu irmão. E a senhora Marina defende que desde 2019 que ela morava junto com o falecido seu irmão em Ramos. No enterro, as duas estavam. E a pergunta que eu queria fazer é: quem chegasse ao enterro quisesse dar as condolências à esposa do falecido seu irmão, falava com quem? A esposa dele falava com a Luciana. Não, o que eu quero dizer é o seguinte: chegava lá ao enterro e dava as condolências a quem? A Marina ou a Luciane? Então, tinha gente que dava a Marina e tinha gente que dava a Luciana. Perfeito, perfeito, porque dependendo dos vínculos de amizade. Sim. Mas na sua avaliação, quando ele faleceu, se ele estivesse aqui nesse ambiente agora, ele consideraria a Marina como se esposa dele fosse? Ele consideraria certamente a Luciana. Na visão dele, a senhora acha, na visão dele, né? Eu não perguntei nem da senhora, mas vale da senhora também. Se ele tivesse aqui nessa sala, ele consideraria a Marina como o que dele? Não sei falar com relação a Marina, mas com a Luciana ele consideraria a esposa dele. A Marina não era publicamente uma pessoa conhecida como se fosse companheira dele? Então, eles tinham, sim, ele se apresentava de vez em quando com ela, mas ele nunca pediu ou falou com relação a separar da Luciana. Mas então, se ele se apresentava socialmente com a Marina, né? Sim, Como se fosse um casal, é isso que eu estou entendendo, não é? Ele ia a uma festa, um jantar, um restaurante, né? Obviamente que a Luciane sabia disso. não sei falar, doutor. Acredito que não. Mas, 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 mas como é que a senhora sabia e ela não sabia? Então, meu irmão, ele tinha a rede social dele mais privada, né? Ele não postava as coisas dele aberta. Então, eu não sei falar o que que a Luciane tinha de informação. Eu sei Não, que ele não. mas a senhora falou que ela era uma pessoa que a relação era pública, não era? Sim, mas ele não postava foto. A Luciane, até onde eu sei, a Luciane nunca teve esse acesso direto, né? Ele nunca assumiu o Luciane. Ela, a Marina era amante dele ou namorada? Aí é uma questão que eu não Não, sei. na sua avaliação, porque Ah, na minha assim, avaliação, ele porque era. veja só, o que que eu estou falando como amante? Né? Você tem uma relação de casamento, há uma relação extraconjugal desconhecida, secreta, que ninguém sabe. Sim, Mas pelo que eu estou vendo, a Marina era uma pessoa que assim, aparecia com ele nos eventos. sim, na faixa. Então, assim, por isso que eu perguntei se era amante na sua avaliação ou, ou uma namorada dele, enfim. Na minha avaliação, ela era amante.
Porque, na sua avaliação, ele tinha vergonha de dizer que estava com ela, ele não apresentava, ele não. Não, ele não é que ele tinha vergonha. O comportamento dele comigo, quando eu falava sobre deixar a Luciane viver, né, separar, pedir divórcio, porque a Luciane tinha que viver a vida independente dele, ele não aceitava, ele não pedia, não falava que tinha que pedir Mas então divórcio. essa conversa surgiu exatamente porque havia problemas de relacionamento, né? Senão não teria essa conversa. Ah, eles tinham brigas deles normais, igual todo casamento tem. Eu tenho esse tipo de briga com meu marido. Eu só nunca saí de casa. Mas E ele eles já saiu. brigaram, já moraram dentro da minha casa. E ele saiu. Mas ele saiu. Ele saiu e foi morar com a minha mãe. Onde é que mora sua mãe? Oi? Onde é que mora sua mãe? Hoje a minha mãe mora em Minas. Não, na época, na época. Ah, na época ela morava em São João de Meriti. Foi morar em São João de Meriti. A senhora tem certeza disso? A minha mãe morava em São João de Não, eu Meriti. estou falando ele, porque a senhora falou que ele foi morar com a sua mãe. Eu só Então, estou perguntando se a senhora, porque a senhora está depondo, se comprometeu a dizer a verdade sob pena de cometer não crime de estou falso dizendo a verdade. testemunho. A senhora pode ter esquecido alguma informação, mas o que que acontece? Até agora ninguém disse isso. Isso é uma novidade que surgiu aqui, De quê? de que ele morava em São João de Meriti. Não, eu não Isso é disse uma que agora ele novidade. morava. Quando eles brigavam, o senhor perguntou se Não, ele. não perguntei, deixa eu lhe falar o que que eu perguntei. Sim, Eu perguntei o seguinte: ele saiu de casa, aí a senhora falou, ele saiu. Ele saiu de casa. saiu de casa e foi morar com a minha mãe, sim, senhor. Quando foi isso? 2020, por aí. Então a senhora tem certeza de que em 2020 ele foi morar com a sua mãe? Ele estava morando com a minha mãe. Em 2019, eu perdi um outro irmão. E aí, a Luciane esteve com a gente no enterro, no sepultamento do Joelto, e o meu irmão Ney morava com a minha mãe. Quando ele foi, se ele foi para algum lugar, aí, o tempo exato, preciso, eu não sei dizer. Quando foi, qual ano que foi. Eu sei que em algum momento ele foi para a casa da Marina. Agora, quando foi, eu não sei falar. Ou ele se mudou em algum momento para casa da Marina? Sim. Então não era amante. Porque se ele se mudou, Eu sei que ele não, me. a Luciane sabia de alguma coisa. Como é que o marido sai de casa, vai morar com uma outra mulher e ela não sabia e por isso era amante? Isso que eu não estou entendendo. Então, doutor, a questão da parte deles, eu não sei como funciona, o que que eles conversaram. Eu sei que toda semana o Ney estava em Nova Iguaçu. E toda semana o Ney tinha contato com o pessoal de Nova Iguaçu. Agora, se ele tinha contato com a Luciane, ou com o Lucas, ou na casa da Luciane, ou não tinha, eu não Não, sei. mas a senhora disse há pouco que ele foi morar com ela, Não, com a eu Marina. falei que ele ia para casa da Marina. Se ele morava com ela e ficou tanto tempo, não Tá sei. bom. Doutora Glória, Gostaria de fazer uma pergunta para ela. por O favor. irmão dela morou com a mãe, né? Segundo ela. De que ano a que ano ele morou com a mãe em São João de Meriti? Não sei precisar. Não sei precisar. Então, como é que ela sabe? Então, como é que a senhora sabe que ele foi morar com a sua mãe? Eu sei porque eu via meu irmão lá, meu irmão dormia lá, inclusive a gente brigava por cama. Então, mais ou menos que ano, assim, a Não senhora via sei ele lá? precisar, eu tenho bloqueios na minha mentalidade. Eu perdi um irmão em 2019, eu perdi um irmão em 2023, eu não sei que ano, eu só lembro de data de 2019 e data de 2023. Agora, em que ano que ele morava ou deixava de morar em X lugar, eu não sei, eu não controlo a vida E deles. quando ele morreu, ele estava morando aonde? Não sei precisar para a senhora. A senhora foi a declarante na certidão de óbito, não foi? Sim. Por que que a senhora colocou que ele morava na rua Uricuri, número 6 Ramos? Porque foi o endereço que me deram na hora. Da onde é esse endereço? Quem foi que deu esse endereço? Eu não lembro, eu estava no meio de inteiro, declarando a morte do meu irmão. Eu não vou lembrar Mas quem. então a senhora não pode ser testemunha, que a senhora não consegue lembrar de nada? Eu não lembro do Inclusive, meio até de inteiro. eu já vou. A senhora deu uma declaração falsa, então, lá Ela no está cartório. Não, não declarando tem assim, declaração. Então assim, vamos ser eu não vou testemunha, nem considerar excelência. como testemunha, Não, o senhor, por porque favor, considera, porque é uma coisa séria, não, ela tem não, que eu não vou responder. considerar como testemunho porque ela está fazendo um depoimento que, Então seja testemunha. a meu Então, ver, revela